Bom, do que eu vou falar hoje, gente? Três mitos, mas eu resolvi fazer um quarto de bônus pra vocês sobre o que dificulta o nosso processo de aceitação do corpo e o nosso processo também da nossa relação com a comida, tá? Bom, deixa eu me apresentar rapidinho pra também não ficar enrolando. Meu nome é Beatriz, é Bia de Beatriz, não de Bianca. Eu sou nutricionista, formada desde 2009, mas hoje em dia eu me declaro terapeuta nutricional porque eu trabalho com uma abordagem diferente da nutrição tradicional, né? Eu sou especializada em comer intuitivo, alimentação intuitiva, é a mesma coisa. É, e esse trabalho é um trabalho muito mais de entender a sua relação com você mesmo, com o seu corpo. Então, trabalha muito autoconhecimento, autoestima, porque isso tudo é reflexo da sua relação com o seu corpo e com a comida, né? Então, isso foi uma jornada que demorou anos e anos para eu chegar nessa conclusão, né? Mas é isso, e hoje eu trabalho com ajudando as mulheres a se libertarem, assim como eu consegui me libertar dessa prisão das dietas, né? E, e é isso. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria falar é que não existe alimento bom e ruim. É porque é o seguinte, existe a mentalidade da privação, né? Da que vem a partir das dietas, né? Por que a gente se priva nas dietas? Porque a gente tem que comer menos que o nosso corpo precisa. Então a gente precisa se privar de alimentos para poder ocorrer esse déficit calórico. Só que essa privação, ela é gatilho pra gente comer em excesso, né? Só que não precisa necessariamente ser aquela dieta clássica, né? Pode ser, hoje em dia, essa nova dieta do estilo de vida que a gente vê por aí. É uma dieta, sim, por quê? Porque ela é cheia de restrições também. Geralmente, corta glúten, corta açúcar, corta um monte de coisa que não tem necessidade da pessoa tirar isso da alimentação, né? E quando eu falo em termos, eu estou me referindo, tá, gente, às pessoas que não têm uma doença crônica, tá? Eu não estou me referindo às pessoas que têm diabetes, que têm doença de Crohn, que realmente precisa tirar o glúten, controlar o açúcar, tá? Eu falo de pessoas saudáveis que não têm nenhuma doença crônica, então necessariamente não precisa de nenhuma restrição em termos de nutrientes, beleza? Estamos kits? Bom, só que o que acontece? Por conta da cultura da dieta, o que é a cultura da dieta? É uma cultura, por exemplo, a cultura brasileira, a cultura mexicana, a cultura norte-americana, é um conjunto de valores, é um conjunto de crenças, certo? Que é cheio de regras. Então, a cultura da dieta nada mais é que um conjunto de crenças, um conjunto de valores. E essas crenças é muito do quê? Do terrorismo alimentar, né? Dessa coisa de julgar o alimento bom, ruim, essa coisa da crítica ao corpo, né? Do corpo gordo, como se fosse sempre sinônimo de uma pessoa gorda é uma pessoa doente, e isso não é verdade, né? E que o corpo magro, que é o corpo valorizado, é o corpo saudável, e a gente também sabe que não é verdade, que existem muitas pessoas magras que têm problemas, têm distúrbios alimentares, tá? Bom, então a cultura da dieta, ela estimula muito essa questão dos alimentos saudáveis e não saudáveis, entre os alimentos bons e os alimentos ruins. E na psicologia, eu até anotei aqui, quando os recursos são escassos e as necessidades não são satisfeitas, pensamos mais neles. Ou seja, quando a gente restringe algo, a gente fica com esse senso de urgência, esse desejo, entendeu? Por aquilo que a gente não pode ter, que é o efeito fruto proibido, né? Tudo que é proibido, a gente deseja mais. Tudo que a gente não tem, a gente deseja mais, né? Então, quando a gente viola uma regra da dieta, que seria o quê? Quando eu me permito comer um alimento proibido, o que acontece? Ativa o efeito dane-se, pra não dizer outra coisa, né? Que é aquele efeito, eu vou comer tudo, que se dane, né? Eu já quebrei a minha regra aqui, eu, sei lá, eu comi açúcar, eu comi uma coisa com glúten, que eu não poderia, que eu não me permito comer. Isso liga o dane-se e a gente acaba comendo em excesso, né? Ou seja, a gente acaba comendo, aí com chocolate, a gente acaba comendo além do que o nosso corpo precisa, entendeu? Então, isso não é uma relação saudável com a comida, entendeu? Então, a conclusão que se chega, assim, nesse tipo de situação, é que
confirma a nossa falta de força de vontade. É como se a gente não tivesse controle, como se a gente fosse uma descontrolada, né? Caramba, como é que pode? Eu comi uma barra de chocolate, eu comi metade de um bolo sozinha, ou um bolo sozinha, tá vendo? Eu tenho que fazer dieta, eu tenho que me controlar, porque eu não tenho maturidade com comida. Eu falava muito isso. Ai, não tenho maturidade pra comer isso, que não sei o quê. Por quê? Porque eu me restringia. Eu não fazia dieta, mas eu tinha restrição psicológica, que é justamente isso, é a gente julgar os alimentos bons e ruins. Então, quando eu comia, eu seguia a low carb, então quando eu comia pão, comia pizza, bolo, pronto, era gatilho pra eu comer assim, desesperadamente. Porque no dia seguinte, na segunda-feira, eu ia começar a dieta e a restrição ia voltar. Bom, só que o que acontece, gente? Quando a gente... Por que acontece essa compulsão? Porque a gente estava se restringindo tanto, né? Imagina um pêndulo, que eu não tenho aqui. Mas um pêndulo, quando você solta, ele vai pro outro lado, certo? Isso é um efeito natural. Quando a gente restringe, naturalmente a gente vai pro extremo oposto, até a gente atingir o equilíbrio, que é ficar no meio. Então, quando a gente tá nessa restrição, tanto seguindo uma dieta, quanto a restrição psicológica, é natural a gente chegar um momento que a gente não aguenta e soltar, e ceder às tentações e comer em excesso, tá? E o que faz essa coisa da gente não mais ter compulsão? É justamente o processo de habituação, que também vem da psicologia, que a habituação é aprender que após repetidas exposições a um estímulo, leva à diminuição da resposta. Ou seja, quanto mais a gente vê aquilo, quanto mais aquilo se torna comum, né? A gente perde o interesse, né? É que nem uma pessoa que fica, sei lá, bajulando muita gente. Agora que enche o saco, né? A gente, tá bom, já entendi, né? Então, tudo em excesso faz mal, até água. Então, se você vê aquele alimento ali todo dia, ele perde aquele encanto de ser aquele alimento especial que eu só como no fim de semana, ou só como em ocasiões especiais, porque ele tá ali e traz aquela paz no sentido de... Caramba, eu não tô afim de comer hoje, mas eu vou comer amanhã. Não tem aquela coisa, eu só vou comer no fim de semana que vem. Você não tem que esperar, você não tem que fazer por merecer, tá? Essa é a visão que a alimentação intuitiva traz da neutralidade dos alimentos, né? Que é o quê? Retirar os alimentos de um pedestal, né? E igualar eles. Mas aí eu sei, você deve estar pensando, Bia, tá bom. Mas aí você tá dizendo que, sei lá, um brigadeiro é a mesma coisa que um brócolis. Não, não é. Lógico que não. Em termos de qualidade nutricional, não é, né? O brócolis tem muito mais vitaminas, minerais. E um brigadeiro, ele é mais fonte de quê? De calorias, de energia, né? Ele é fonte de carboidrato, é fonte de gordura também, né? Mas em termos de qualidade, um brócolis ou um legumes, qualquer outro alimento, né? Até um feijão, arroz, né? Ele tem uma variedade muito maior de nutrientes. Só que a questão é, nenhum deles é moralmente superior ao outro. Essa coisa de não existe alimento bom ou ruim é em relação à moral. Porque essa cultura que eu falei da dieta, ela divide os alimentos entre bom e ruim, mas nesse senso de moral, né? Ou seja, se você escolhe um alimento que é julgado como proibido, que é ruim, você se sente mal. Já percebeu isso? Quando você come, passa um fim de semana e, sei lá, teve uma festa, você comeu vários alimentos que você não se permite, daí você sente, nossa, eu tô me sentindo péssima porque eu comi, sei lá o quê, do seu alimento proibido. Percebe como a forma como a gente julga o alimento, a gente acaba se julgando, entendeu? A gente se julga como sendo uma pessoa ruim, porque a gente comeu um alimento que a gente julgou como sendo ruim também. Então, não existe moral num alimento, entendeu? É esse que é o ponto. Porque comida não tem moral. Quando a gente internaliza isso, é que é a raiz desse julgamento entre bom e ruim, entendeu? A gente come, novamente, a gente come esse alimento e a gente se sente mal por conta desse julgamento que a gente faz, entendeu? Então, o objetivo é neutralizar, é nivelar os alimentos, tirando a carga emocional. Como é que é tirar a carga emocional? É parar de julgar, é parar de colocar essa conotação de bom e ruim, de proibido, permitido, de saudável, não saudável. Entendeu? Quando você tira isso, vira só um alimento, vira só um brigadeiro, vira só um chocolate, vira só um pudim, vira só um pão francês. Entendeu? E quando você tira também os alimentos ditos saudáveis do pedestal, é a mesma coisa, você vê como um alimento comum como qualquer outro. Vocês conseguiram entender? Isso, tá muito complexo. Qualquer coisa vocês me falam que eu explico melhor, assim. Entendeu? O ponto de equilíbrio... Sim, com certeza. Essa é a base de uma alimentação dita saudável, o equilíbrio, com certeza, né? Mas isso é mais profundo, entende? A gente consegue ter uma alimentação equilibrada quando a gente justamente tira esse julgamento de moral de bom e ruim. Entendeu? Porque, o que acontece? O alimento, ele não é apenas fonte de nutrientes, acho que agora vocês vão entender melhor. Ele não é apenas uma fonte de nutrientes, ele também nutre as nossas emoções. Então vai ter momentos que comer um brigadeiro vai cair super bem, entendeu? Vai ser um momento, sei lá, você tá triste, tá chateada, e caramba, eu
tô me sentindo sozinha. Aí você lembra de sei lá, de uma refeição que sua mãe fazia pra você, né? Ah, eu quero me sentir, sabe, acolhida. Então, sei lá, vou fazer um mingau de aveia, vou fazer, sabe, algo que vai nutrir o meu emocional. Então, por isso que aí eu tô igualando. Porque apesar, ok, é muito mais calórico, blá blá blá. Mas esses alimentos proibidos, eles também têm um lugar na nossa alimentação, justamente por nutrir o nosso espírito, né? Apesar de ser um alimento mais denso nutricionalmente, né, de ter mais calorias, não significa que ele não cumpre um papel aí na sua alimentação, entendeu? Então lembra disso quando você se pegar julgando. Tipo, caramba, esse alimento, ele tem uma função também na minha alimentação, que é os momentos que eu tô chateada, tô estressada, mas é aquilo, gente, aí que vem o equilíbrio. Se vocês recorrem ao alimento sempre, tá? Pra lidar com as suas emoções, faz isso diariamente, aí é aquela questão do comer emocional, aquele da fome emocional. Você tá comendo as suas emoções. Desculpa. Você não sabe lidar com as suas emoções, você só lida com as suas emoções comendo, tá? Então, observa isso. É só esporadicamente, é só em época de TPM. É só quando eu tô muito ansiosa, muito estressada que eu acabo indo pra comida. Mas se é algo rotineiro, aí é importante você olhar. Porque aí a comida é só o reflexo do que tá acontecendo na sua vida. Por isso que vocês que me acompanham, eu sempre toco no assunto também do autoconhecimento, de você se conhecer. Porque às vezes a forma que a gente lida com a comida é reflexo como a gente lida com a gente mesmo e com a bagunça que tá na nossa vida. Às vezes, a nossa vida tá toda bagunçada em outras áreas, mas eu vou focar na minha alimentação, eu vou focar no corpo, porque aqui eu controlo, entendeu? Então, por isso que é importante se atentar a isso, tá? Então, a partir de hoje, primeiro exercício, vamos parar de falar comida lixo, tranqueira, besteira, gordice, então. Não. Não é saudável, é ruim, é péssimo. Por quê? Porque você só tá alimentando esse julgamento interno que você tem. Então, eu, por exemplo, eu falo, é um alimento mais nutritivo, entendeu? Apesar de ainda estar julgando, né? Ainda é um julgamento, mas eu acho que é mais leve, pelo menos eu vejo. É um julgamento mais leve do que eu falar, essa tranqueira aí, só comer besteira, entendeu? Então eu falo assim, nossa, esse alimento aqui, ele é mais rico nutricionalmente, digamos assim, né? Então tira esse peso e você não se sente mal, porque você, quando julga o alimento novamente, você acaba se julgando, tá? Bom, segundo mito, gente. Não existe dieta perfeita. Sério, não existe. A gente fica, né, nessa obsessão. Ai, meu Deus, eu tenho que comer perfeito. A gente fica nessa cobrança, né? Gente, não. Isso só atrapalha tudo, tá? Porque é o seguinte, o que é comer saudável? Isso, gente, é a visão da alimentação intuitiva, ou comer intuitivo, tá? É o seguinte, que é consumir todos os alimentos de forma equilibrada. Aí foi o que a Gisele falou, é a questão do equilíbrio. E ter uma relação saudável com a comida. O que é uma relação saudável com a comida? É uma relação sem proibição, sem restrição, sem compulsão, entendeu? Mas, vocês devem estar pensando, meu Deus, mas aí, como é que vai ser? Vou liberar geral, vou comer tudo, né? Sem restrição? Então, assim, eu vou querer comer brigadeiro todo dia, ver como é que funciona isso. Aí é que tá o ponto. Quando a gente tem, esse é bem o pensamento tudo ou nada, né? Ou eu como exageradamente até passar mal, ou eu tiro completamente. Mas vocês percebem que pode ter um meio termo? Pode ter um meio termo, né, gente? Como tudo na vida. É difícil pra caramba, mas é o equilíbrio, né? Pode ter o equilíbrio, a gente pode ter. E outra coisa, a gente pode comer arroz, feijão, legumes, e esses benefícios desses nutrientes não vão ser diminuídos porque você comeu um chocolate, comeu um sorvete, entendeu? Um não anula o efeito do outro, tá? Bom, uma outra coisa importante vocês podem ficar meio chocadas com o que eu vou dizer. Como assim uma nutricionista falando isso? É porque, assim, gente, a nutrição, uma alimentação nutritiva, ela é muito importante pra saúde. Sim, muito. Assim como dormir bem, não fumar, tomar seus medicamentos, se você precisa tomar algum medicamento, é você ir ao médico regularmente, ir ao dentista regularmente, é você ter relacionamentos saudáveis, ter uma vida social, se divertir, ter hobby, né? Participar da sua comunidade. Se você é de alguma religião, então participar de coisas de igreja, você não é. Fazer trabalhos voluntários. Como é que tá a tua espiritualidade, né? Conhecer pessoas novas, lugares novos, estar em contato com a natureza. A qualidade do ar que você respira, a sua saúde mental. Você percebe que a nutrição entra aí, mas olha quanta coisa influencia na nossa saúde. Então você percebe como essa... Oi, Nora. Você percebe como a nutrição tem um papel, sim, mas a forma como colocam pra gente é como se fosse assim,
coma saudável que você vai viver até os 200 anos e não vai ficar doente. Aí acontece aquelas situações, aí você pensa assim, gente, como é que pode? Fulano era super saudável, comia super bem, fazia exercício e ficou doente. Gente, fazer exercício e comer saudável não é pré-requisito para você não ficar doente. Faz parte sim, mas vocês viram quanta coisa tá incluída no pacote saúde, ser saudável? Entendeu? Não é só essa questão de comer bem e se exercitar, você tem que olhar as outras áreas da sua vida, entendeu? É um conjunto. A saúde não é ausência de doença, entendeu? A saúde é o equilíbrio entre a sua saúde física, a sua saúde mental, sua saúde emocional, entendeu? E outra coisa que tem um dado aqui que eu anotei, que é o seguinte, fizeram um estudo e 75% da nossa saúde, ela é determinada por variáveis socioeconômicas. Ou seja, é justamente o que a gente não tem controle, tá? E ao redor de 25% dos resultados de saúde são determinados pela genética, comportamentos individuais, que foi o que eu falei, fumar, o consumo de álcool, de drogas recreativas, medicamentos, se você movimenta o seu corpo, se você dorme bem, como é que você maneja o estresse. Percebe como a nutrição tem sim a sua importância, mas não é tudo. Como é bem o pensamento tudo ou nada. Ai, meu Deus, a nutrição é tudo. É importante, não estou dizendo que não é. Mas existe aí uma gama de outras influências que fogem até do nosso controle, né, e que influenciam, sim, na nossa saúde, no nosso bem-estar, né? E, então, outra coisa, que meio que respondendo o que eu tinha comentado antes. Ah, mas aí eu só vou comer porcaria, né? Como eu falei, existem os alimentos com perfis nutricionais diferentes e que contribuem de maneira diferente para a nossa saúde física e a nossa saúde emocional, né? E uma outra coisa, não existe um alimento que cause doença ou que cure. Isso é um outro ponto que a indústria da dieta faz muito, né? Os superalimentos. Ai, meu Deus, agora é a moda, sei lá, é espirulina. Eu nem sei qual é o alimento que tá na moda agora. Não acompanho mais, eu acompanhava, hoje em dia eu não acompanho mais. Porque eles... É tudo uma indústria, né, gente? É tudo uma indústria. Então, fazem um estudo, assim, totalmente básico, porque os estudos científicos, eles têm categorias, né? Tem um nível mais básico, assim, que não tem, assim, ainda tanta importância, e tem os mais tops, digamos assim. Falando de uma forma bem leiga, né, pra vocês entenderem. Então, o que acontece? Como é uma indústria, eles ficam ali ávidos, né? Precisamos de alimentos milagrosos novamente, né? Pra lançar aí, pra gente vender o triplo do preço. Vocês lembram quando tinha o Globo Repórter? Que fazia uma pesquisa, aí, ai meu Deus, agora é a linhaça. Aí, e na segunda-feira, a linhaça tava o triplo do preço, não tinha mais linhaça, né? Sou da geração da farinha de trigo, fala um pouco sobre ela, por favor. Tá, eu vou falar no final, tá? Senão eu vou me perder aqui, tá, Nora? Então, Então é isso, gente. Quando a gente come uma grande variedade de alimentos, inclui tudo, incluindo alimentos com farinha de trigo, né? Essa lista, assim, quando a gente inclui tudo, é provável que a gente caminhe para o caminho do equilíbrio, que é a base de tudo, né? Uma ai, meu Deus, dos pilares da nutrição é o equilíbrio. E é o equilíbrio de todos os alimentos, entendeu? Então, quando a gente se permite incluir todos os alimentos, naturalmente, e não com aquele pensamento eu tenho que, a gente vai optando pelos alimentos mais nutritivos. Por quê? Porque a gente se sente bem. Só que pra gente chegar nesse nível, primeiro a gente tem que tirar essa lavagem cerebral que fizeram na gente, de ter alimento proibido e permitido. Quando a gente tira do pedestal e quando a gente tira lá da sarjeta os alimentos proibidos e iguala eles nessa questão da moral, certo? Não existe bom e ruim, cada um tem uma função nos momentos da nossa vida, a gente passa a optar de uma forma natural, sem pressão, pelos alimentos mais nutritivos, porque você dorme melhor, você tem mais energia, você faz cocô todo dia, você tem menos gases, tem menos sintomas gastrointestinais. Percebe como muita coisa tem que acontecer antes até chegar nesse nível de você optar de forma sem pressão, sem ainda com aquela mentalidade de que eu tenho que. Não, eu faço a opção porque eu gosto e eu me sinto bem, né? Quanto mais colorida a refeição, melhor, exatamente. Entendeu? Bom, terceiro ponto. Gente, vamos parar com essa besteira de fazer versão fit das receitas? É sério. É porque assim, olha só. Gente, vamos combinar, né? Arroz de couve-flor não é arroz, gente. Né? Nossa, fazer uma panqueca sem farinha. Fazer um sorvete de abacate. Não, eu vou explicar por quê, tá? Beleza, ai, mas aí, poxa, é mais saudável, né? Poxa, claro, a gordura do abacate o efeito no nosso organismo é muito melhor que a gordura trans de um sorvete, óbvio, né? Mas a questão é que isso daí é muito imposto pela
pela dieta do bem-estar que tá na moda agora, né? Que é essa, dieta do estilo de vida, saudável e tal, né? Que essas blogueiras adoram, né? Que faz toda a versão fit de tudo, né? Brigadeiro fit, sorvete fit, nanana fit, tudo fit. Mas o que acontece? Isso é um tipo de restrição. É um tipo de... Você, ali, sem perceber, você tá julgando ali os alimentos. Porque é o seguinte, primeiro, essa versão fit, esses alimentos, eles são muito diferentes da versão original, gente. Muito. Se você gosta, eu gosto, de verdade, assim. Eu tenho uma receita de brownie de batata doce. Gente, não tem nada a ver a textura, mas é bem gostoso, eu gosto, entendeu? Então tem gente que gosta, tá tudo bem. Agora, se você come, por exemplo, o brownie de batata doce, mas no fundo você queria ter comido o brownie normal, vai dar ruim. Vai dar ruim. Por quê? Primeiro que, dependendo da receita, se você estiver fazendo isso por questão de caloria, amor, às vezes tem até mais caloria que a versão original, tá? Segunda coisa, ele não tem o gosto igual. Foi o que eu falei, gente. Arroz de couve-flor tem nada a ver com arroz normal. Então come arroz, gente. Entendeu? Não faz sentido. Você come aquilo, né, se enganando. Terceira coisa, trabalha essa questão da hierarquia alimentar. Porque, arroz de couve-flor é muito melhor que o arroz normal. Percebe aí o julgamento novamente? A moral aí acontecendo sem você perceber? E outra, o quarto ponto, quando a gente faz isso, a gente acaba promovendo um consumo exagerado dessa versão saudável, entre aspas. A Nutella Fit é gostosa, mas não pode ser chamada de Nutella. É uma fruta. Viu? Exatamente, Carol. É bem isso mesmo. Exatamente. Eu também gosto. É bem gostosa. Eu já fiz uma vez, é bem gostosa. Mas, cara, comparar com a Nutella original não tem como, né? Exatamente. Então, gente, esse que é o ponto. Quando a gente faz isso, faz essa versão fit, acaba promovendo o consumo exagerado. Por quê? Na nossa cabeça só tem ingrediente saudável. Não vai me engordar. Então eu posso comer o tabuleiro inteiro. Eu posso comer o pote todo de Nutella Fit, entendeu? Então por você julgar que é saudável, né, você acaba comendo muito mais do que o seu corpo precisa, né? Você come de uma forma exagerada. Então, faz sentido? Se você faz o negócio com o intuito de ser saudável, só que você come de uma forma exagerada, onde é que tá o saudável nisso? Eu não consigo ver, entendeu? Então, é um tipo de restrição também, quando a gente faz essas versões fit. Então tem que ficar ligado, entendeu? Se você gosta, se realmente você se sente bem comendo aquilo, se você tá comendo aquilo e não pensando em comer a versão original, porque o que vai acontecer? Quando você tiver a oportunidade de comer o brownie original, você não vai se aguentar, porque primeiro que o gosto é completamente diferente, você vai querer comer o tabuleiro inteiro. Aí você vai passar mal, você vai se sentir culpada depois, tá vendo? Eu não tenho controle, eu sou uma descontrolada com a comida, né? Esses tipos de julgamentos que a gente se coloca lá no chão, né? Então, gente, isso é uma mentalidade da privação. Ainda é a mentalidade da privação. Só que ainda naquela coisa, não é da privação de estar seguindo uma dieta restritiva. É a privação psicológica. É a privação que vem de julgar os alimentos entre bom e ruim. Entendeu? A nossa cabeça, ela interpreta dessa forma, entendeu? Por mais que a gente tente, ela interpreta dessa forma. Então, a gente acaba comendo além da conta, né? Além da conta. E isso não é nem um pouco saudável. Se o intuito para fazer essa versão fit é para ser saudável, essa forma de você comer, de se você relacionar com a comida, não é nem um pouco saudável. Entendeu? Ponto. E o quarto ponto. Eu ia falar 3, vou falar 4. Você não é o que você come. Gente, olha só isso aqui. Isso também foi bem divulgado, né, pela aí a onda das dietas, né, restritivas e também pela essa onda aí das dietas do estilo de vida, né. Você é o que você come, você é o que você come. Gente, é uma besteira sem tamanho, entendeu? Por quê? Vocês sabem de onde surgiu essa frase? Essa frase foi um chefe francês. Sabe o que ele falou na verdade? Ele falou o seguinte: me diga o que você come e eu te direi quem você é. Olha a diferença. Então, a intenção original do cara era o quê? Não tinha nada a ver com saúde, né? Era assim, olha, dependendo do que você come, né, eu posso entender como é que você é. Mas não é questão de saúde, né? A cultura da dieta faz associar você ao que você come em termos de saúde, né? Então, quando a gente acaba associando isso, você percebe que toma um peso muito maior, né? A gente se julga, a gente se culpa, porque a gente tem essa crença, caramba, eu sou o que eu como, eu sou o que eu como, eu sou o que eu como, né? Não é apenas um julgamento em relação à comida, é um comentário sobre você, como pessoa, entendeu? Então, as suas escolhas alimentares são carregadas de moralidade, o seu caráter, é como se o seu caráter estivesse ali na escolha do que você come, né? Olha como o negócio vai bem, por isso, gente, que é complicado esse negócio da gente realmente se livrar dessa mentalidade da dieta, porque mexe com a nossa autoestima, mexe com o nosso senso de valor como pessoa. Eles vão lá na ferida mesmo, entendeu? Isso parece
Não sei se vocês estão achando, essa menina é maluca. Isso parece teoria da conspiração. Não, gente, eu não acredito em terra plana. Isso é real, tá? É uma indústria mesmo que fatura as custas disso, entendeu? Que fatura as custas da gente ter esse tipo de pensamento e achar que a gente é um fracasso e tá sempre em busca da perfeição. Oi, linda Rosa! Antes, sempre em busca da perfeição do corpo e da alimentação, entendeu? Então, vocês percebem como essa frase ela é perigosa? Entendeu? A gente acaba fazendo isso, a gente julga que se a gente comer de uma certa forma, isso demonstra o quanto a gente é incrível, maravilhoso, né? E tem uma outra coisa também, isso dá um status social, não dá? Dá um status do tipo, caramba, olha só, você vai no mercado e você só compra coisas na seção de saudável. Aí você olha ali o carrinho da pessoa do seu lado, cheio de Coca-Cola, de Ruffles, de traquinas. Aí você, nossa, essa pessoa aí, meu Deus do céu, como é que pode, né? Como é que ela compra só isso? Porque, né, é um senso de moral, porque isso é bem visto pela sociedade, né? Nossa, essa menina aí gastando essa fortuna, comprando tudo aí, zero, tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem nada, né? Olha como ela é incrível, porque a sociedade valoriza isso, né? Então, além de mexer no nosso ego, né? Isso mostra um certo status social. Ela sabe o que ela tá fazendo, olha, ela é super antenada, não sei o quê. Então, cara, mexe com os nossos valores mais íntimos, entendeu? É bem, é uma armadilha mesmo, sabe? Então, resumindo, você não é o que você come. Você é, sabe o quê? A sua genética, o seu ambiente, o local onde você mora, né? A cidade e tudo. Você é os seus pensamentos. Você é as suas experiências, as suas ideias, a sua personalidade, a forma como você se relaciona, as suas emoções, os seus talentos, as suas habilidades. Isso é você. Não é as suas escolhas alimentares. Entendeu? Então, é tirar a comida como sendo reflexo do seu caráter, do seu valor, tá? E por último, comida não é remédio. Comida não é remédio, gente. Novamente, uma alimentação nutritiva tem a sua importância na saúde, óbvio que tem, tá? Mas você achar que cada mordida de determinado alimento ou vai te curar ou vai te matar é muito exagerado. Novamente cai naquele pensamento tudo ou nada, né? Ou me salva ou me mata. Por isso, novamente, vocês percebem que tudo isso influencia na forma como a gente se sente culpada quando come? Entendeu? Então, não é bem por aí, entendeu? Como eu falei, elas têm uma participação muito importante no manejo de doenças crônicas, né? Assim como tem o exercício físico, é muito importante, né? A redução do consumo de álcool, uma melhor qualidade de sono, redução de estresse, parar de fumar, genética, como eu falei antes, né? As relações sociais, fazer terapia, né? Trabalhar a tua saúde mental, tua saúde emocional. Viver numa cidade, gente, que tem um nível de população, a qualidade do ar, isso influencia na nossa saúde, né? Se você toma medicamentos, se tem acesso a medicamentos, você percebe como não é só a comida que é o remédio, é uma série de outras coisas que influenciam, entendeu? Então, isso é um julgamento, mais um julgamento que a gente acaba alimentando e piorando mais ainda a nossa relação com a comida, a nossa relação com a gente mesmo, entendeu? Uma outra coisa aqui é que comida é remédio, pode propagar a ideia de que existe essa dieta perfeita, né? Quando a gente cria... Oi, Michele! Quando a gente tem esse pensamento, né? A gente acha que então a gente precisa de uma dieta perfeita, né? E que você vai ser mais saudável. Só que, desculpa, me enrolei aqui, me desconcentrei. Ter esse tipo de pensamento, tá? De que comida é remédio, você é o que você come, esse tipo de crença que a gente carrega, a gente acha que o quê? Que existe uma alimentação perfeita. Só que qual é a alimentação saudável? É ter uma alimentação que inclua todos os alimentos e que você tenha uma relação saudável com a comida. Qual é uma relação saudável com a comida? É você tirar esse julgamento de valor, é você incluir todos os alimentos, é você parar de se sentir mal, culpada. Gente, você não matou ninguém porque você comeu um brigadeiro, não. Entendeu? Essa culpa a gente carrega porque a gente aprendeu que esse tipo de alimento é ruim. Mas vocês conseguem perceber que é uma questão de quantidade, de qualidade, de frequência. É isso que vai determinar uma relação saudável com a comida. Porque hoje em dia tem um distúrbio alimentar, não sei se vocês conhecem, é a ortorexia. São as pessoas que são bitoladas em alimentação saudável, né? Assim como tem a anoréxica que não come nada e a bulímica que come demais, tem a ortorexia, que são aquelas pessoas que
comem de uma forma perfeita e elas sofrem quando não conseguem, né? Pra você ver como isso afetou a cabeça delas a esse nível de não conseguir, entendeu? De sofrer quando não consegue perder, quando perde esse controle da perfeição, da alimentação e de tudo. Então isso é muito sério, muito sério. Tá mexendo muito com a cabeça das pessoas, muito. Então por isso que hoje em dia, por que a gente engorda, gente? Não é a comida que engorda, é a nossa relação com a comida, entendeu? Se a gente tem uma relação de equilíbrio com a comida, a gente não vai ter esses episódios de comer exagerado, além do que a gente precisa. Óbvio, quando a gente come além do que o nosso corpo precisa, a gente engorda, entendeu? É natural, é matemático, né? Se a gente precisa de, dar um exemplo, 1.000 calorias, eu como 2.000, essas 1.000 extras, nosso corpo vai armazenar na forma de gordura, entendeu? Então, é a nossa relação com a comida que leva a gente a ganhar peso, entendeu? Então, isso tudo que eu falei é para explicar o que tá por trás da gente julgar e falar esses tipos de nome em relação aos alimentos que a gente aprendeu, né? Desde criança a gente escuta isso dos nossos pais, daí a gente vai pra vida adulta, recebe influência da mídia, da sociedade, né? Então, não existe uma dieta perfeita, entendeu? Se você comer e esse alimento te causar ansiedade, te causar estresse, não é saudável. Isso não é saúde, entendeu? Saúde é você ter qualidade de vida também mental, entendeu? Então, a frase aqui para vocês gravarem. É muito mais importante você se preocupar em como você come do que com o que você come. Percebeu? O que você come é muito superficial. Não adianta você comer só salada, só vegetais, legumes, blá blá blá, se na primeira oportunidade você vai e come exageradamente e você se sente mal e se sente culpada. Isso é saúde aonde, gente? Tá mexendo aqui com o teu psicológico, mexe com a tua autoestima, mexe com o teu valor como mulher, entendeu? Mexe com a tua relação com o teu corpo. Então, por isso que, apesar de eu falar muito de aceitação do corpo lá no meu perfil, por que eu trouxe essa questão com a comida? Porque tá muito relacionado com a questão do corpo. Porque se a gente não cura a nossa relação com a comida, a gente dificulta muito a aceitação do corpo, porque a forma como a gente relaciona com a comida influencia a forma como a gente relaciona com a gente mesma. Por conta dessa questão de sentir culpa, de se sentir um fracasso, de se sentir eu não tenho força de vontade, eu sou uma fraca, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? Então, resumindo, não existe alimento bom ou ruim, não existe dieta perfeita. Para com essa besteira de comer a versão fit. Coma a versão original e saboreie, entendeu? Tô com vontade de comer um brownie, não quero comer o brownie fit. Vai lá, come o seu brownie. Mas é aquilo, gente. Senta e come, fecha os olhos e saboreia. Saboreia, viva essa experiência. Porque, se você pensar, é muito doido, né? A gente só sente o sabor na comida. Por que a gente come tão rápido? Não faz o menor sentido, né? A gente come rápido, assim, aquele senso de urgência, como se a gente tivesse querendo enganar a gente mesma. Eu querendo me esconder de mim mesma. Já percebeu isso? Eu fazia muito isso quando eu tive meus episódios de compulsão. Eu comia assim rápido, 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 como se fosse pra ninguém ver e nem eu mesma ver. Só que não faz o menor sentido. Como é que você come um troço que você não sente nem gosto? Ou você tá lá comendo e vendo televisão, você come lá e tá lá no celular. Não faz o menor sentido. Você percebe que não é? Você não tá comendo pelo sabor, você tá comendo pra se distrair, pra ter alguma coisa na boca, pra ter aquela sensação ali. Mas você não tá comendo porque você tá sentindo o sabor, sabe? Quando você senta e ali tranquila e se quiser fecha os olhos e põe o alimento na boca, você vai perceber que tem outro sabor. Porque agora o seu foco tá todo ali, né? Na sensação sensorial. Então é textura, é consistência, é temperatura, é cheiro. Isso tudo influencia. Aí que entra a questão do mindful eating, vocês já ouviram falar? Que a alimentação intuitiva também é um dos pilares, né? É você se permitir comer, sim, mas não se permitir comer. Ligou ali a porteira e... Não, se permite comer, mas consciente. Essa coisa, sentindo o sabor do alimento na boca, degustando, degusta, gente, se permita degustar. Não tem problema nenhum você gostar de comer. Problema nenhum, comida é bom demais, comida é prazerosa. O nosso corpo foi feito para sentir prazer com a comida, senão a gente não comeria. Entendeu? É por isso que... Por que sexo é bom? Justamente para estimular a gente, é o quê? A reprodução. A mesma coisa. Por que comer é bom? Porque é pra gente sobreviver, senão a gente não comeria. Então, não se culpa, não se julgue, porque, mas eu adoro comer. Nossa, eu também. Tanta gente gosta de comer, muita gente não fala porque não ter coragem de dizer, mas comida é bom demais. Agora, como que a gente se relaciona com a comida, esse que é o ponto, que é a chave, né? Então, por isso que eu trouxe essas questões aí, dessas crenças que a gente tem, né? De que é alimento bom ou ruim, tem que ter uma dieta perfeita, você é o que você come, comida é remédio. Você percebe como isso pesa muito, né? Traz uma cobrança muito grande da gente ter que comer bem sempre.
Entendeu? Foi o que eu falei, existem inúmeras variáveis aí que influenciam na nossa saúde. A alimentação é uma delas, de 10, 20, muito mais. Eu trouxe só algumas, né? E tem as questões socioeconômicas, como eu falei, né? Aí entra a questão do nível de acesso a cuidados de saúde, né? Por isso que a gente vê as pessoas com uma classe inferior. A gente vê muita pessoa obesa, né? Isso não é falta de vergonha na cara, não, gente. Isso não é porque, ai, fecha a boca e malha, não. O buraco é mais embaixo, né? Porque são pessoas que sofrem preconceito diariamente, são pessoas excluídas da sociedade. E isso influencia na saúde mental. E isso, como reação, é a compulsão, entendeu? Então, é bem complexo isso, bem complexo. Então, nós somos privilegiados, né, de ter comida no prato todos os dias. E a gente tem esse privilégio de poder parar e se questionar e optar, né? Ah, eu prefiro me relacionar dessa forma, entendeu? Podemos abusar das comidas calóricas no fim de semana? Aí que tá, Gisele, é o equilíbrio, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem essa regra de só comer o que eu gosto no fim de semana, é o pensamento da restrição, era o que eu fazia. Eu só me permitia comer o que eu gostava. Nossa, eu adoro bolo, adoro pão, pizza. Não, eu só vou comer no fim de semana. Aí o que chegava, quando chegava no fim de semana? Eu comia pra caramba. Por quê? Porque era despedida. Porque segunda-feira eu ia me restringir novamente, eu ia me punir, aí eu ia pra academia, ficava 3 horas na academia pra compensar tudo que eu comi. Sabe? Totalmente disfuncional. Agora, qual é o equilíbrio? Poxa, não tem nada pra cozinhar em casa. Poxa, tu comeria uma pizza. Pede a pizza. Mas não vai comer a pizza inteira, né, gente? Esse que é o ponto. Come a pizza, sentindo ali a tua saciedade. Poxa, eu comi 2 pedaços, tô bem. Não, ainda tô com fome, eu vou pegar mais um. Não fica com aquela coisa do tipo, eu tenho que comer a pizza inteira porque eu só vou comer, sei lá, daqui a um mês, quando eu tiver o meu dia livre. Quando eu tiver meu dia do lixo. Vocês percebem? Esse é o processo de habituação que eu falei. Quando aquilo se torna frequente, sai do pedestal, entendeu? Sai ali do proibido, né? Então, novamente, é o juízo de valor. Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver a pergunta que ela falou, a Nora falou da farinha de trigo. Então, Nora, a farinha de trigo é aquela questão. Você tem alguma questão. Porque assim, gente, os estudos que tem hoje sobre o glúten, eu vou, até nas próximas aulas eu vou abordar mais com profundidade isso. A necessidade de excluir o glúten da dieta é quando a pessoa tem a doença celíaca, tá? E ela tem alergia à proteína do trigo. Nos outros casos, não é indicado, entendeu? Então, a farinha de trigo, ela é demonizada, sabe? Por quê? Porque por conta do glúten, né? Com a vinda aí dessa crença aí do glúten fazer mal, demonizou a farinha de trigo. Mas, gente, a gente come farinha de trigo, ó, né? Os nossos avós, bisavós comiam um pãozinho lá, né? Lá firme e forte. Quem tem aí descendentes, né? Lá do europeu e tal, eles sempre comeram pães e massas, né? Só você ver a cultura italiana, né? A base toda é de farinha de trigo. E aí? Os velhinhos tudo lá, 90, 100 anos, comendo lá o pãozinho. Vocês entendem? Porque tem um conceito que se chama... eu vou falar, mas da próxima vez eu falo com mais profundidade. Não tem o efeito placebo? O que é o efeito placebo, para quem não conhece? Quando fazem estudos, principalmente na área de medicamentos, eles dão uma pílula de farinha, né? E eles chegaram à conclusão que as pessoas que tomavam as pílulas de farinha tinham resultados até melhores que as pessoas que estavam tomando o medicamento. Isso é o quê? Efeito psicológico. E com os estudos que estão fazendo agora, relacionado ao glúten principalmente, tem o efeito nocebo. É justamente o contrário. Quando a gente acha que um alimento vai fazer mal pra gente, o nosso corpo reage fazendo mal. Assim como a gente acha que vai fazer bem e realmente faz bem, tem o de fazer mal. Então, como essa cultura do glúten, ele foi tão bem feita, tão demonizada, que a gente tem medo. Então, quando a gente vai comer, somente as pessoas que acreditam muito nisso, quando vão comer, começam a ter reações realmente de intolerância ao glúten. Tanto que um estudo que fizeram, eles falaram pros participantes, olha, esse aqui, eu não lembro qual era o alimento, mas eles falavam que não tinha glúten, era de uma receita que não tinha glúten. Então, as pessoas que, mesmo assim, acreditavam que aquilo tinha, e elas tiveram a reação, entendeu? Os efeitos colaterais do glúten. Enfim, então, eu não sei se era isso, se você estava se referindo à farinha de trigo, mas entra aí na questão do equilíbrio, entendeu? É aquilo, poxa, não vai comer pão de manhã, de tarde, de noite, vai comer pão de manhã e macarrão e depois, né? Tem uma gama imensa aí de outros alimentos que você pode incluir, né? Aí tem a farinha integral. Você gosta da farinha de trigo integral? Se gosta, show, legal, né? Tem lá ali mais um pouquinho, nem tão lá essas coisas, mas tem lá um tiquinho mais lá de fibra, né? Mas é aquilo.
poxa, é se perguntar, gente, é sempre voltar pra dentro. Tá fazendo sentido pra mim? Eu tô comendo isso com prazer, eu gosto. Eu não tô comendo arroz integral querendo comer arroz branco. Gente, a diferença é tão pouca, de verdade. Essa coisa de, de fibra, que não sei o que, é uma diferença ridícula, entendeu? Se você adiciona outras fontes de fibra, seja por fruta, legumes e outras coisas, entendeu? Então, assim, a gente complica, vocês já perceberam? É muito mais simples do que nos ensinaram, muito mais simples, né? É por conta dessa indústria aí que cria essas crenças e que só faz a gente se distanciar, não é discussão, a gente se distanciar cada vez mais da gente escutar o nosso corpo. Porque quando a gente era bebê, a gente era por instinto, né? E a raiz da alimentação intuitiva começa na fase da infância, entendeu? Mas aí a gente começa a receber influência dos nossos pais, né? Dizendo, menina, limpa esse prato, come esse prato inteiro. Não, você só vai levantar a cadeira quando comer tudo. Aí a criança começa a comer além do que ela precisa, porque sem julgar os pais, tá, gente? Eu sei que eles fazem tudo por amor. Mas na cabeça deles é comer pouco, mas pra criança já era o suficiente. Então a partir dali que já começa a criar as crenças, né, do alimento. Adorei saber que a farinha de trigo não faz tão mal como escutamos. Tudo um... Ai, desculpa, eu sou aqui. Tudo é o equilíbrio, Nora, entendeu? Lógico, se você comer em excesso, vai te fazer mal. É esse que é o ponto. É o equilíbrio, entendeu? A mesma coisa se você se entupir de um outro alimento que é saudável, sei lá, se entupir de, sei lá, de brócolis. Vai te dar dor de barriga, você vai ficar com diarreia, entendeu? Tudo demais faz mal. Até água, gente, até água. Assim, se beber muita água, a gente vai passar mal. E é isso, se vocês quiserem aí alguma pergunta, vocês me falem, tá bom? E me chama no DM, no Instagram, a gente conversa, tá?